Olá, dando continuidade aos comentários que venho fazendo aqui em matéria de dissolução societária parcial ou resolução da sociedade com relação dos sócios, hoje eu irei comentar alguns artigos do Código Civil que são bastante importantes, não somente para essa matéria, como para os casos de saída do sócio da sociedade, porque existe aí uma confusão feita aí por muitos magistrados com relação a esses artigos e acabam sendo proferidos, então, julgamentos incorretos misturando essas questões. Então, eu comentarei aqui os artigos 1003, o 1032, o 1052 e o 1057 do Código Civil, porque eles tratam da responsabilidade patrimonial do sócio por ocasião da sua saída da sociedade. Então eu vou aplicar esses artigos não somente à dissolução parcial, como a um caso de venda de cotas sociais, a um caso de doação de cotas do pai para o filho. Essa situação aqui então será vista hoje. Diz o artigo 1032 do Código Civil. Esse artigo, ele está colocado no Código Civil quando é abordada a questão referente à sociedade simples. E é importante saber, na sociedade simples, vai depender da situação, a responsabilidade do sócio, ela é solidária à da sociedade, ou então vai ser subsidiária. É diferente da sociedade limitada. Na sociedade limitada, a responsabilidade do sócio, pelo artigo 1052 do Código Civil, ela é limitada ao capital social que ele tem que integralizar. Então, em princípio, na sociedade limitada, não pode haver responsabilização pessoal do sócio, exceto quando a lei assim o determinar ou então o contrato social. Um exemplo, se houver desconsideração da personalidade jurídica, vão buscar responsabilizar aquele sócio administrador. Ou então, quando eu estiver falando do artigo 1080 do Código Civil, que ele trata da responsabilidade direta do sócio nesses casos. Então, quando a lei expressamente prever essa situação, ou então, quando houver ali a desconsideração da personalidade jurídica numa relação civil, vou aplicar o artigo 50 do Código Civil. Se fosse uma relação de consumo, o artigo 28, tem legislação ambiental, também que traz essa responsabilidade solidária. Estou dando aqui apenas alguns exemplos. Diz o artigo 1032 do Código Civil: a retirada, exclusão ou morte do sócio não exime a seus herdeiros da responsabilidades pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a verbada resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores em igual prazo, enquanto não se requerer a verbação. Então, é importante saber que esse artigo ele é aplicado para as sociedades simples e não para as sociedades limitadas. Essa responsabilização pelo prazo de 2 anos não vai existir na sociedade limitada. Então, esse artigo aqui tem que ser esquecido de ser aplicado na sociedade limitada. Por quê? Porque ele se aplica à sociedade simples e lá a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social. Então, na sociedade limitada, não interessa saber se o sócio saiu faz 1 ano da sociedade. Aqui diz o prazo, até 2 anos após a verbada resolução da sociedade, vai continuar havendo a responsabilização pelas obrigações sociais. Na sociedade limitada não existe obrigação do sócio pelas obrigações sociais. Então esse artigo não se aplica à sociedade limitada. É incorreto falar que ele vai ser aplicado à sociedade limitada. Se aplica à sociedade simples. Exemplo de sociedade simples, sociedade de advogados. Então o que diz aqui? Que os 3 primeiros casos do 1032, então o 1032 não se confunde com o artigo 1003 do Código Civil. Por quê? 1032 ele se refere à aplicação da dissolução societária parcial, resolução da sociedade com relação a um dos sócios. Já o artigo 1003 se refere a um outro instituto, a um outro tratamento jurídico, se refere à cessão de cotas sociais, então venda de cotas sociais, doação de cotas sociais, ali por exemplo. Então esses 2 artigos não se confundem, não devem ser confundidos. Então aqui existe responsabilização pelas obrigações sociais anteriores, obrigações da sociedade perante terceiros, até 2 anos após a verbada resolução da sociedade. Resolução da sociedade são as 3 primeiras situações, aonde ocorre o quê? A extinção do vínculo que existe entre o sócio e a sociedade. Então se dá a resolução da sociedade com relação àquele sócio. Então, até 2
2 anos após a verbada resolução. Então o prazo começa a contar a partir do momento que terceiros têm conhecimento que houve uma daquelas situações, a retirada do sócio, a sua exclusão ou então a sua morte. E quando que eles vão tomar conhecimento? A partir do momento que for feita a modificação do contrato social, ali no registro competente, junta comercial no caso de atividade empresarial, ou civil no caso de registro civil de pessoas jurídicas, eles passarão então a ter conhecimento dessa nova situação. Então, você vai contar o prazo de 2 anos ali, depois de 2 anos, nas sociedades simples, então aquela responsabilidade tanto do sócio como dos seus herdeiros, como diz o artigo aqui, ela deixará de existir. Então é importante a questão da verbação. Esse artigo não se confunde com o 1003. O 1003 fala já da cessão de cotas sociais, da venda de cotas sociais, da doação de cotas sociais. Então ele diz ali, cessão total ou parcial. Eu posso vender parcialmente minhas cotas. Tenho 90 cotas, vendo 70. Tem problema? Não tem. Então é a cessão parcial. Posso vender todas, vendo as 90. Sem a correspondente modificação do contrato social, novamente a importância da modificação do contrato social, com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Diz o parágrafo único do artigo 1003 aqui que nos interessa. Até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário perante a sociedade terceiro pelas obrigações que tinha como sócio. Então, esse artigo eu vou aplicar supletivamente à sociedade limitada. A aplicação supletiva da norma, ela se dá quando não existe nada previsto quando eu trato da sociedade limitada, lá a partir do artigo 1052 do Código Civil, não existe nenhum artigo tratando dessa averbação do contrato social na junta comercial. Então eu aplico esse regime aqui supletivamente. Supletivamente eu aplico quando as normas forem compatíveis. Como eu disse, eu não vou aplicar supletivamente uma norma da sociedade simples, a sociedade limitada em matéria de responsabilidade dos sócios. Por quê? Porque não existe compatibilidade, são opostos. Já no caso da responsabilidade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social. Na sociedade simples, não existe essa limitação de responsabilidade ao capital social, porque a responsabilidade vai ser solidária ou simples, dependendo ali da situação. Tem previsão legal, vai ser responsabilidade solidária ali dos sócios. Então, o que vai acontecer? E aqui o artigo fala, pelas obrigações que ele tinha como sócio perante a sociedade. Então, qual que é a principal obrigação que o sócio tem perante a sociedade normalmente? Integralizar o capital social. Não integralizou? Quem vai responder ali? O cedente e o cessionário. Então, numa venda de cotas, o vendedor, que é o cedente, e o cessionário é quem comprou. Então, pelo prazo de 2 anos, vão responder solidariamente perante terceiros e a própria sociedade, essas duas pessoas. Por quê? Porque não houve o cumprimento daquela obrigação que ele tinha como sócio, que era de integralizar o capital social. Então, esse artigo eu vou aplicar lá na sociedade limitada porque existe compatibilidade nesse caso. Porque lá diz que qual que é a obrigação do sócio no 1052? É integralizar o capital social. Então, ele não integralizou, vai ser responsabilizado. Aqui existe compatibilidade. Já no 1032 não existe compatibilidade porque uma responsabilidade é limitada e no outro não é. Já o artigo 1057 do Código Civil, ele fala da cessão de cotas sociais. E diz o parágrafo único, a cessão terá eficácia quanto à sociedade e terceiros, inclusive para os fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do respectivo instrumento subscrito pelos sócios anuentes. Então, a partir do momento que for levado ao registro competente, no caso atividade empresarial, do seu registro junto à junta comercial, para que terceiros tomem conhecimento. Aí vai produzir eficácia perante terceiros. Olha, se você gostou aí desse vídeo, você curta, compartilha, se inscreve no meu canal e quer assistir o treinamento completo, acesse o site www.ceotreinamentos.com.br. Te aguardo no próximo vídeo.